Contabilidade para médicos CLT. Se você assistiu ao nosso último vídeo, deve lembrar que foi dito o seguinte, que você poderia exercer o seu trabalho como médico oferecendo o seu serviço de maneira autônoma, ou seja, sem criar vínculo empregatício com uma pessoa física ou para uma pessoa jurídica. Porém, também foi dito no final do vídeo que você poderia exercer o seu trabalho como maneira CLT, ou seja, nesse caso, você estaria oferecendo o seu serviço a uma pessoa disposta a te contratar como funcionário, tanto seja pessoa física como pessoa jurídica. Nesse caso, gente, nós estamos falando de quê? CLT. Então, o assunto de hoje é justamente contabilidade para médico CLT. Todos vocês sejam bem-vindos aqui ao canal Divã do Empresário, o canal onde um contador tira as dúvidas de você, empresário, para que possa ter a tranquilidade que mereça. O meu nome é Clodes Costa e eu sou contador e economista. Então vamos começar aqui o nosso exemplo dando a seguinte situação. Digamos que você acabou de se formar, apenas um exemplo, tá? E esteja procurando trabalho. Aí nesse caso você fala o seguinte, poxa, eu estou querendo aqui uma garantia, uma segurança nesses primeiros anos de trabalho, até eu conseguir aqui uma certa maturidade no meu trabalho e abrir minha própria clínica. Então, o que você está procurando? Nesse caso, você está procurando um CNPJ, uma pessoa jurídica ou uma pessoa física que contrate você como médico para exercer o seu ofício no trabalho dela, no caso, numa empresa. Então, nessa situação, nós estamos colocando você como médico CLT, ou seja, você está trabalhando sob o regime do quê? Das leis trabalhistas aqui no Brasil. A consolidação das leis trabalhistas, CLT. Então, o que acontece? Acontece que, nesse momento, você se torna trabalhador, funcionário, cooperador de uma empresa. Isso é exemplo, tá, gente? Que pode ser um hospital, pode ser uma clínica e, claro, também pode ser até mesmo ser uma pessoa física. Mas vamos aqui, nesse caso, colocar como pessoa jurídica mesmo. Então, o que você está tendo? Você está tendo o quê? Uma contratação CLT. Sob esse ponto de vista, o que a CLT te garante? Ela te garante uma série de garantias. Na verdade, a CLT, gente, ela foi feita justamente para criar uma proteção, tá, ao funcionário, ou seja, proteção, garantias, segurança ao trabalhador. Isso não foi feito de uma forma ou de outra, tá? Se levou muito tempo. Ainda hoje existem pessoas que criticam, existem pessoas que falam os pontos positivos. Não é o nosso método entrar aqui. Na verdade, a opção é muito mais pessoal do que você se começa a se observar, talvez, no momento presente e daqui a alguns anos. Então, se você optou por trabalhar como CLT, então o que você está querendo? Você está querendo que você tenha garantias asseguradas por lei, tá? Que quando você exercer a sua profissão, o seu trabalho, o seu ofício, essas leis sejam respeitadas pelo contratante, ou seja, pelo patrão. Então, nesse caso, o que é a CLT? A CLT são condições que vai fazer com que você trabalhe com uma certa tranquilidade, ou seja, você sabe que você está trabalhando, mas também tem garantias que te protegem caso alguma coisa aconteça aí para você. Então, o que nós temos aqui, gente? A CLT, ela vai garantir para você diversos, vamos chamar assim, de pontos positivos. Entre eles aqui são vários, mas nós podemos colocar alguns bem conhecidos para vocês. O próximo, 13º, férias remuneradas, FGTS, limite na jornada de trabalho, tá? Licença maternidade ou paternidade, seguro-desemprego, tá? E até mesmo questão de demissão, ainda assim são asseguradas férias CLT, independente de cada caso aí. Então, o que nós temos? Nós temos uma série de vantagens para você, médico, que optar por CLT. É apenas, ou melhor falando, são apenas mares de rosa? Não, também não. Da mesma forma que você vai ter os pontos positivos, você também vai ter seus pontos que você pode observar aí como negativos aí, dependendo aí do seu ponto de vista. Mas sim, são pontos importantes que você pode perceber. O primeiro deles é que você vai ter uma limitação maior do salário, já que quando você for contratado, você vai ter que aceitar aquele valor que o contratante está te passando, sendo que você, trabalhando como autônomo, você poderia receber mais, tá? Você vai ter que obedecer às regras daquele local. Lembre-se, você não é o dono, então você está trabalhando ali, está oferecendo o seu serviço, mas no final das contas, quem está exercendo a administração do local é outra pessoa, não é você, tá? Você vai ter que ter aquela questão do horário muito bem feita, ou seja, tem um horário para chegar, um horário para almoço e um horário para sair.
e isso aí tem que ser muito bem, digamos, respeitado por você, tá? E diversas outras situações que não vale a pena colocar aqui você, mas eu tenho certeza que você pode estar sabendo de algumas aí interessantes também. Então, como CLT, você tem que observar aí essas características. Outro ponto também que vale a pena nós analisarmos é a questão do pagamento dos tributos. Em geral, esse pagamento de quando você recebe mais ou recebe menos, no caso CLT ou autônomo, vai depender muito aí de pessoa para pessoa. A vantagem é o seguinte, que como autônomo, você tem uma certa liberdade maior de, digamos assim, administrar o seu preço, o seu horário, essa parte toda aí. Como trabalhador CLT, você vai ter que entender que isso aí já não é tão flexível para você. Inclusive, você vai ter que entender o seguinte, quando você recebe o contra-cheque, várias partes ali já estarão o quê? Descontadas para você. Então, sob um ponto de vista contábil, nós iremos mostrar aqui para você, agora mesmo, uma tabela para que você possa entender, ou melhor falando assim, fazer uma certa comparação se vale mais a pena ser CLT ou se vale mais a pena ser autônomo. Antes de mostrar a tabela, eu quero deixar bem claro o seguinte, que primeiro são valores hipotéticos, tá? Eu coloquei os dois valores iguais, tanto CLT como o autônomo, para que o resultado fique bastante próximo aí. E, claro, isso aí também depende muito do perfil de cada um. Algumas pessoas sentem assim, eles gostam de uma liberdade maior para trabalhar como autônomo. Outro sente aí uma liberdade, gosta de um pouco mais da segurança, daquela coisa mais garantida, mês a mês, de uma CLT. Então, gente, sempre preste atenção primeiro no perfil que você tem antes de se apegar tanto a números, antes de você decidir por meio de números. Tudo bem, então? Então, vamos olhar aqui, vou passar aqui a tabela para vocês. Um momentinho, por favor. Tá? E aí nós iremos passar aqui para vocês. Um momentinho, por favor. Acho que agora nesse caso, não sei se vocês já estão vendo aí a tabela. Tá? Aqui, prontinho. Tá? Deixa eu só ampliar um pouco para ficar um pouquinho melhor para vocês. Então, nós temos aqui, ó. Então, eu coloquei algumas premissas básicas, tá? Algumas coisas que apenas para visualizar aqui. Primeiro, salário bruto de R$ 20.000 por mês, tanto o CLT quanto o autônomo. Então, esse é um valor bruto, tudo bem? Todos é mais, é menos, é apenas para simbólico, tá, gente? Tributação baseada nas regras de 2025, tá? Ou seja, 2024, que começou 2025 direito, benefício CLT, 13º, então nós temos as características aí. Então, o que nós temos aí a nível de vocês contratar? Então, nós temos aí as duas tabelas, o médico contratado no CLT e o médico autônomo. Então, primeiro, salário bruto, nos dois vocês estão vendo aí, R$ 20.000. Ambos tiveram salário bruto de R$ 20.000. No caso, INSS, colocando o teto, tá? O teto para o CLT, 11%. O teto para autônomo, 20%. Então, está aí, ó, a dedução de cada um. No caso da CLT, nós temos uma dedução obrigatória de teto até R$ 7.507,49, ficou de R$ 825,82. E para o outro, o mesmo valor, porém ficou R$ 1.501,50. Então, nós temos, já percebeu aí essa diferença aí. Sim, para o autônomo, o INSS é muito mais caro. Então, nesse caso aí, é bem mais caro, então vale a pena aí você observar esses valores aí. Imposto de renda de pessoa física. Então, o que nós temos aí? Ó? Tabela progressiva, a líquida aproximadamente 27,5, somente deixa eu ajeitar aqui para mim, 27,5 para ambos. Lembre-se que no caso do imposto de renda, gente, entra em muito dedução, entra em muitas outras características que deixam a tabela um pouco maior aqui. Então, esse valor é apenas para aproximação, só para a gente ter uma ideia. Então, no caso do imposto de renda, você como CLT pagaria algo por volta de 4.012, tá? Enquanto o imposto de renda de pessoa autônoma, 4.362,88, arredondando aqui os centavos. Tudo bem, então? Então, nós temos essa necessidade aí. Então, nós colocamos aqui também que, com você como autônomo, você também teria despesas operacionais, que, nesse caso, o médico CLT não teria, porque, digamos, a empresa que teria essas despesas operacionais. Então, eu coloquei algumas despesas aqui, como
escritório, estrutura, mais ou menos R$ 2.000. Aí você me pergunta, Clodes, mas essas despesas operacionais poderiam ser abatidas? Sim, poderiam ser abatidas. Nem todas, mas algumas despesas poderiam ser abatidas. Tudo bem, então? Então, vale a pena se colocar aí também, então. Então, o que nós temos aqui? Salário líquido mensal. Após o INSS, o imposto de renda, eu não coloquei todas as deduções, tá bom, gente? Apenas as principais para a gente ter uma certa noção. Então, você, como médico CLT, você teria o quê? R$ 15.161,23 aí ao final. E o médico, como autônomo, teria R$ 12.135,62. Tá vendo aí? E aí nós colocamos assim, umas reservas pessoais, que nesse caso o médico autônomo poderia colocar, que não interessa para a gente agora. Clóvis, o que está querendo assim? Então, neste exemplo aqui, nessa situação específica, o médico CLT, ele receberia mais. Tá? Aí você pergunta, poxa, então vale a pena ser um médico CLT? Gente, depende muito, porque nós também temos que colocar todas aquelas questões subjetivas que eu disse para você. O que foi dito? Eu disse para vocês que muitas pessoas não iam gostar de trabalhar no regime CLT. Tá? O plantão, aquela coisa, talvez não seria para eles. Então ele fala assim, não, mesmo recebendo um pouco, para mim, ou mesmo recebendo um pouco mais, para mim não vale a pena, porque eu gosto de uma coisa mais flexível, gosto de ter um pouco mais de liberdade, eu gosto de tomar decisões, esse tipo de coisa. Entre outras pessoas, já poderia falar o inverso, poderia falar, não, ó, eu gosto dessa parte assim mais segura, eu gosto daquela coisa mais organizada, bem mais agendada, tudo certinho, tal dia eu vou estar aqui, tal dia eu vou estar aqui, tal dia eu vou estar aqui. Então, para mim, isso que conta. Então, depende muito sobre esse ponto de vista. A respeito aqui do lucro líquido mensal, dependendo do médico autônomo, você pode receber muito mais também. Então, como eu disse, eu coloquei uma situação hipotética, pegando aquelas coisas bem básicas mesmo. Mas se nós formos melhorar um pouco mais as contas, colocar uma forma um pouco mais realista, com certeza esse valor aqui vai ficar um pouquinho mais próximo e, dependendo da situação, o médico autônomo pode receber bem mais. Tudo bem, então? Então, dando continuidade aqui, nós temos uma comparação geral aqui da tabela. Vocês estão vendo aqui, ó, comparação resumida. Então, nós temos aí, ó, o salário líquido, tá, do CLT e do autônomo. Então, vocês estão vendo aí a diferença, 15.161,23 para 12.135,62. Benefícios CLT são incluídos. Autônomo, você tem que poupar esses benefícios, você tem que tirar esses benefícios para você, tá? Custos adicionais, autônomo é aplicável, porque você vai ter sim alguns custos adicionais, nesse caso, para você. Lembre que toda a administração, toda a parte responsável pela empresa assim, entre aspas, é com você, enquanto o CLT não. A parte dele é apenas chegar lá e trabalhar. Flexibilidade para CLT é bem menor mesmo, enquanto o autônomo é extremamente maior. Resumindo, você faz o seu horário de trabalho, você organiza a forma que você vai trabalhar e, claro, você vai dizer quanto que você irá cobrar de cada cliente, de uma maneira até mesmo pessoal entre você e ele. E a segurança jurídica? No caso do CLT, nós temos o quê? A própria segurança jurídica, que é a própria lei, tá? Ou seja, a CLT. Então, ela é bastante alta. E no caso do autônomo, é por meio de contratos. Então, quando você estiver lá fazendo um trabalho com a pessoa, você vai ter que fazer um contrato com ela, dizendo que sim, o que não, toda aquela parte jurídica que é bastante interessante você compreender. Pessoal, então, deu para vocês entenderem basicamente o que seria um trabalho CLT e comparando ela com um trabalho de autônomos. No final das contas, é uma decisão muito pessoal de cada um. Tudo bem? Então, observe aí qual o seu perfil, observe aí o que você gosta mais, o que você gosta menos. Não fique tão apegado a números no início da carreira, ao menos no início da carreira, tá? E com o passar do tempo, quando você começar a perceber que você leva mais um jeito para um ou leva mais um jeito para o outro, você vai aí se direcionando aí da melhor forma possível. Tudo bem, então? Gostaram desse assunto? Então, tenho certeza que no vídeo de sexta-feira você vai gostar também, que nós iremos falar sobre contabilidade para médicos CNPJ, ou seja, para a empresa. Então, neste caso, eu espero vocês até lá então. Tudo bem? Fiquem com Deus, um grande abraço e até mais.